A Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo e a Secretaria de Meio Ambiente publicaram nesta semana uma portaria que regulamenta as autorizações para torneios de canto e fibra com aglomerações de aves passeriformes no estado capixaba. A medida se faz necessária enquanto durar o decreto de emergência zoossanitária para influenza aviária. Para comentar sobre a medida, nós vamos ouvir agora o Nélio Hunt, que é diretor executivo da Associação dos Avicultores do Espírito Santo. Nélio, bem-vindo ao canal, boa tarde. Medida necessária para poder a gente continuar com os cuidados contra a influenza aviária, não é verdade? Boa tarde, Valteno. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, né? Uma medida que se faz necessária para que não somente o setor produtivo ou a produção comercial de aves e ovos possa se manter protegida, mas também a produção de caráter informal, ou seja, os de fundo de quintal, né? Também nesse caso, de subsistência, melhor dizendo, e também os de pequena capacidade e esse modelo de criatórios de aves, né? Que são esses passeriformes, né? Que é um volume significativo, não somente no estado, mas nós sabemos também que existem em outros estados brasileiros, né? E que gera também, de alguma forma, alguma receita, alguma renda, as pessoas dependem disso. E é interessante, é importante que tenha essa regulamentação para que todos possam trabalhar na mesma vertente, né, de preocupação e proteger a produção avícola, não só capixaba, mas brasileira, né? A gente falou de torneios de canto e fibra, é isso mesmo? É aquelas reuniões que pegam os canarinhos, junta todo mundo, e canários e outras espécies também que cantam, aí para fazer o torneio para ver quem canta mais. Aí essas aglomerações de aves, dentro de um contexto de cuidados ou sanitário, se acontece uma coisa, isso aí é um foco para espalhar a doença, né? Eles ficam suscetíveis, né, a ter o contágio, né, da enfermidade, assim como a produção comercial, a produção de subsistência, né, os aves que possam correr o risco de ter um contato, nesse caso, né, com as situações que ocorreram na grande maioria dos casos, né, que é através das aves silvestres de caráter migratório. Então, o que se pretende, né, é que esses animais eles possam estar protegidos também, tanto que a portaria ela prevê, né, que os ambientes estejam, né, com devidos cuidados, né, com proteção, inclusive de isolamento de telas, o cuidado com água, com a alimentação para que sejam limpos, né, evitar meios que propiciem roedores ou vetores, né, que possam transportar o vírus ou a enfermidade. Quer dizer, de forma bem básica, é aquilo realmente que acontece hoje na produção comercial, onde as granjas literalmente são blindadas, são fechadas para que nenhum animal externo possa ter contato com os animais internos. Então, esses proprietários, né, desses passeriformes, desses animais, aí, eles podem, né, executar suas atividades, mas desde que esteja no ambiente propício e acompanhado também pelo órgão estadual, né, oficial, no caso aqui que é o IDAF, né, da questão sanitária, e também o órgão ambiental, né, que no estado o IEMA. Então, dessa forma que está sendo trabalhado e, novamente, para realmente proteger não só os plantéis comerciais, mas tudo aquilo que está envolvendo a avicultura. O Espírito Santo está aí na rota migratória das aves que passam aí pelo litoral. Me parece que o ano passado foi registrado casos de aves silvestres aí no litoral do Espírito Santo, mas tudo feito com muito cuidado. O Brasil, graças a Deus, está livre da influenza aviária na zona de produção mesmo, né? Então, esses casos, ou esse caso, eu quero até que você me confirme aí quantos foram no Espírito Santo, foram resolvidos porque estavam lá e os animais foram isolados, animais silvestres. Sim, no Espírito Santo nós tivemos até hoje 33 casos, né? Um apenas em subsistência, né? Desses casos aí, 2 aconteceram agora em 2024 e a grande maioria, né, foram em aves silvestres, né, e principalmente de caráter migratório. Quer dizer,
O problema ocorreu, né, desde o primeiro momento que foram detectados os primeiros casos, mas as medidas, né, foram muito bem trabalhadas, né, não somente pelo setor privado, mas por todos aqueles que estavam envolvidos no processo, né, os órgãos oficiais, né, as entidades que lidam com a parte sanitária, né, que orientaram, né, não somente o produtor, não somente o setor, mas a população de uma maneira geral para como lidar, né, caso encontrassem algum animal com os sintomas, né, relacionados à influenza aviária, né? Então, isso continua, né? Nós continuamos fazendo esse trabalho de uma maneira muito consistente aqui no Estado do Espírito Santo, uma parceria público-privada muito grande, para que haja essa conscientização não somente do setor produtivo, comercial, mas das outras cadeias, né, de produção, né, como essa que nós acabamos de mencionar, da criação de subsistência também, e a população, para que ela saiba como reagir diante de algum animal que esteja mostrando o sintoma desse tipo de enfermidade. Aqui se situa o Espírito Santo, Nélio, no contexto nacional da produção de aves? Bom, nós temos uma produção aí, no caso da produção de frango, um pouco menos de 1% da produção nacional, mas somos muito fortes na produção de ovos, né? Nós temos mais de 9%, beirando 10% da produção de ovos comerciais do país, né? Isso significa aí uma produção diária de quase 14 milhões de ovos, né? Ou 35 milhões de dúzias por mês. Então, é um volume significativo, daí também a grande preocupação do setor comercial de manter, né, essa proteção, manter essas ações que estão relacionadas aí aos cuidados que precisam acontecer na avicultura de uma maneira geral. Bom, então, seguir as regras zoossanitárias, respeitar o decreto. O fluxo migratório parece que ele já está indo embora, porque agora começa a temporada de frio aqui, as aves vão para o hemisfério norte, sempre fica algumas para trás, mas o importante é a gente não perder o controle para manter a nossa posição de líder mundial de produção e de exportação de carne de aves. Sim, a gente tem esse acompanhamento constante, né, dos períodos de baixa que ocorreram, nós também não relaxamos, né, e agora também no período que tem aí uma incidência maior, também a atenção dobrada. É importante destacar, Valtena, em relação ao decreto ainda, que mesmo havendo essa liberação, né, desses criatórios, né, de passeriformes, né, mas os principais municípios produtores, né, de frangos e de postura comercial, essa prática ela é totalmente proibida, né, mesmo que tenha essa abertura nos demais municípios, mas aonde há a maior concentração, né, de produção comercial, ainda assim não é permitido até que, enquanto se tenha esse estado, né, de emergência zoossanitária estabelecido a nível de Brasil e a nível dos estados, né, como também ocorre aqui no Espírito Santo. Nélio Randi, diretor executivo da Associação dos Avicultores do Espírito Santo, muito obrigado pelas suas informações aqui no nosso canal AgroMais, voltado aí para as atividades do campo, as atividades produtivas que fazem do Brasil esse campeão na produção de proteína animal. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição.